Olá pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei o momento que você está aí nos acompanhando. Estamos aqui hoje para mais um estudo na nossa sequência da exposição de Atos, esse estudo que tem sido muito bom para a gente, muito transformador, desafiador e todo o tempo. Então convido você a fazer uma oração comigo, aí onde quer que você esteja. Pai, muito obrigado por esse tempo, por mais essa oportunidade da gente compartilhar a palavra, da gente compartilhar aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Sabemos que o Senhor sempre tem algo a falar e nós queremos hoje dispor a nossa vida, dispor a nossa mente, o nosso coração para te ouvir. Que assim eu, que vou aqui estar expondo o texto, como todos aqueles que vão ouvir, que possamos ter a nossa atenção captada pelo Senhor e que possamos ter o entendimento que o Senhor deseja que a gente tenha. Que seja um entendimento transformador, que seja um entendimento renovador para as nossas vidas, para a nossa igreja, para tudo o que temos vivido. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 17. Convido você a abrir sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Hoje nós vamos ler aí os versículos 23, 22 a 33, amém? Atos, capítulo 17, versículos de 22 a 33. Deixe sua Bíblia aberta aí, para a gente caminhar junto, tá bom? Então convido você nesse momento a começar a ler o texto comigo, Atos, capítulo 17, de 22 a 23. O tema que nós vamos tratar nesse discurso do apóstolo Paulo é o Deus de toda a humanidade. Lembrando que semana passada a gente falou do Deus conhecido, nós paramos aí no versículo 23, que a gente vai reler agora esses dois versículos aí, mas hoje nós vamos dar continuidade a esse discurso e vamos ver como Paulo vai apresentar ali naquele local, no Areópago de Atenas, no conselho, um Deus de toda a humanidade, tá certo? Então abre sua Bíblia aí, Atos 17, a partir do versículo 22. Vamos ler então? O texto diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amém? Então, semana passada a gente conversou um pouco sobre esse conceito do Deus desconhecido e do Deus conhecido, como Paulo se aproveitou dessa característica da adoração deles, da divindade, da idolatria, para iniciar o seu discurso. E hoje a gente vai caminhar assim por etapas. Não vou ler o texto todo de uma vez, a gente deve ir até o versículo 33, até o final do discurso, até a reação ao discurso, mas a gente vai por etapas. Então aqui a gente para relembrar esse momento em que Paulo começa o seu discurso. E aí hoje eu queria destacar com você o que, na verdade, o desafio que se colocou diante do apóstolo Paulo, que é também o desafio que se coloca para a gente. Então, quando a gente observa aí, a realidade é uma realidade muito discrepante entre dois mundos diferentes, né? A gente vê um judeu, que é o apóstolo Paulo, no meio dos gregos. E por favor, entenda que aqui eu não estou falando de religião ainda, não estou falando da religião judaica, da religião dos gregos, estou falando de nacionalidade, de cultura. E aí, como a gente tem estudado no livro de Atos, Paulo, nesse momento aqui no Areópago, como a gente está observando, ele se levanta para construir uma ponte, né? Deixa eu voltar aqui. Ele se levanta para construir uma ponte. Então, se você observar aí comigo, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, ele se levanta
no meio do Areópago. Então, quando esse versículo 22, que eu queria chamar um pouquinho sua atenção, ele fala justamente desse momento e desse ato do apóstolo Paulo. Paulo se levantando no meio do Areópago. É um judeu que se levanta numa realidade de uma cidade extremamente influenciada, e não só influenciada, que era a influência, que era a formadora da cultura helenística, da cultura grega, e ali naquele epicentro, vamos dizer assim, daquela cultura, um judeu se levanta. E isso é o que a mensagem de Cristo fez com Paulo, de Jesus, o Messias, fez com ele, fez com que ele aceitasse esse desafio, se colocasse nessa posição e se levantasse ali para construir uma ponte, para construir um diálogo. Ele sabia que quando ele começasse a pregar naquele lugar, lá na praça pública, nós já falamos bastante disso, e ele estaria sujeito a isso. Então, quando diz que Paulo se levantou no meio do Areópago e abriu sua boca, levantou sua voz, ele está se levantando para construir uma ponte. E essa ponte, meus irmãos, ela envolve transpor um abismo que existia entre dois povos. Mas só entre dois povos. Hoje esse conceito para a gente é muito distante da nossa realidade, porque apesar de uma era e um tempo onde há uma polarização, né, em toda a humanidade, em toda a sociedade, a gente vê nos Estados Unidos, temos os democratas e os republicanos, temos sempre a esquerda e a direita, em todos os lugares, mas a gente observa um mundo globalizado. E é muito difícil para a gente entender que exista um abismo, assim, uma diferença tão grande, até porque nós hoje, apesar da globalização, acreditamos que o nosso mundo é um mundo, mas ali existiam dois universos diferentes, o universo de duas tradições, de dois modos de pensar, dois modos de enxergar a vida totalmente diferentes. É isso que eu queria mostrar para você nesse versículo. Paulo se levanta para construir uma ponte entre duas realidades. Era esse o desafio que estava diante dele. Transpor um mundo judaico, monoteísta, que cria num Deus criador, para explicar ou demonstrar esse Deus para gregos que tinham valores totalmente diversos. E eram construções seculares, eram construções de muitos e muitos e muitos anos, onde seres humanos que estavam ali enxergavam a vida de modo totalmente diferente. Não era simplesmente ele ia tentar convencer alguns gregos de mudar de religião, de simplesmente mudar de igreja. Eram dois universos. É isso que eu queria que você entendesse. Então, qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade? Nós não podemos minimizar esse desafio. Ele é um desafio muito grande, sempre. Mas nós também não podemos fugir desse desafio. E o apóstolo Paulo, justamente pela sua visão do Deus que ele servia, como nós falamos bastante semana passada, do Deus que ele conhecia, agora, mais ainda na pessoa de Jesus, por exemplo, ele tinha em mente uma construção como essa, do Salmo 66, que está aí, que diz: aclamem a Deus todas as terras. Sabe, eu li esse versículo hoje e fiquei pensando que era justamente isso que Paulo estava levando a efeito ali. Ele estava colocando isso em prática, porque durante muito tempo a gente pode pensar que a construção religiosa é só o aclamem a Deus. Toda a mensagem, às vezes, para a gente se resume nisso: aclamem a Deus, quando que desde os profetas mais antigos e desde sempre, como a gente já viu em Abraão, quando Deus fala com ele, serão benditas todas as nações da terra, Deus se dirigia, Deus tinha uma intenção para com toda a humanidade. Então, por isso que o título dessa palavra de hoje é o Deus de toda a humanidade. Paulo tinha isso em mente quando ele se posicionou no Areópago. Ele encarou esse desafio, porque ele entendeu que era um momento de aclamar esse Deus. Mas ele não, aclamem a Deus todas as terras, ali nesse momento, não era uma imposição do apóstolo Paulo para aquele pessoal que estava ali. Ele começou a entender isso na mente dele, na vida dele,
como um ato de misericórdia de Deus para todas as nações. Ele começou a entender isso não como uma ordem que o povo de Deus tem que dar para os outros, mas como um convite para que todos aclamem juntos ao mesmo Deus. Entende? Então eu queria que você lesse e relesse esse texto do discurso de Paulo e visse como ele encarou esse desafio de maneira bíblica, atendendo a esse chamado. Amém? Então a gente tem que entender essa realidade de dois universos totalmente diferentes que se encontravam ali. Cada vez mais Paulo e o cristianismo nascente se encaminhavam para dentro desse mundo, desse universo, interagindo com ele. E aí a gente continua no discurso de Paulo, aí no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos, ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, aqui a gente vê que se ele diz assim, olha, o Deus que vocês não conhecem é exatamente o Deus que eu quero tornar conhecido para vocês. E aí ele começa dizendo o seguinte, que Deus é esse? Que Deus é esse? E ele fala, é o Deus que fez. É o Deus que faz. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então o apóstolo Paulo vai apresentar Deus para eles. E a primeira característica que ele vai apresentar desse Deus para um público politeísta, para um público que tinha vários deuses, como nós já conversamos bastante, como forças que interagiam em diferentes graus, em uma luta de poderes e de interação com os seres humanos, ele apresenta o Deus Criador, o Deus que faz. A gente pode observar que ele começa falando de Deus assim, o Deus que fez. Fez em que sentido? De criar. Não só de uma atitude, mas de uma atitude criadora. E aí ele vai mostrar que fica muito claro um contraste entre esse Deus e os ídolos. E esse contraste principal é que Deus é que fabrica a vida, e Deus é que dá a vida. Os gregos se relacionavam com os deuses de que maneira? Nós fazemos os ídolos, a nossa imagem. Eles imaginavam e eles faziam como se relacionava aquilo tudo. Eles criaram uma mitologia, eles foram ótimos contadores de história. Tem-se uma ideia de que o primeiro romance, vamos dizer assim, escrito nesse gênero da narrativa é a Ilíada e a Odisseia, de Homero, um escritor grego, de autoria de um grego, que conta a história de deuses, do relacionamento de seres humanos com deuses. Então os gregos eram ótimos contadores de histórias e deram vida a esse tipo de sentimento, de expressão. E aí Paulo vai dizer que Deus fez o mundo e fez tudo o que existe no mundo. E sendo ele o Senhor de tudo que ele fez, do céu e da terra. Então o grego ele tinha uma visão muito dualista, muito separada dessas realidades que elas interagiam, mas eram realidades separadas. Então Paulo está dizendo que há um Deus unificador, que fez o céu, a realidade superior, e a terra, inferior, assim, vamos dizer, na cabeça dos gregos. E disse, olha, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Estão entendendo? Então ele está dizendo quem faz e quem dá a vida é ele. E aí ele vai continuar esse discurso e dizer, olha, nós precisamos dele, ele não precisa de nós. E aí eu destaquei aqui, Paulo mostra quem precisa de quem. Não há uma troca, não há uma barganha. Esses dias eu estava vendo aquele filme de Troia, aquele com o Brad Pitt, já bem antiguinho, e como um cavalo de Troia entrou na cidade, que era um presente de grego, por isso que a gente usa essa expressão, que causou a derrota deles na guerra, porque eles acharam que era um presente para o deus Apolo, se não me engano, não lembro agora.
Então eles ficaram com medo de deixar aquela oferenda lá. Então eles acreditavam nisso, que baseado no que eles ofereciam para esse Deus, ele precisava. E Paulo vai dizer, olha, esse Deus não é servido por mãos humanas. Aí no versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então lembre-se que os gregos eles acreditavam nessa troca, nessa barganha. Nós temos que agradar aos deuses, e por isso tinham um altar a um Deus desconhecido, para caso eles tivessem esquecido de alguém. E Paulo está dizendo, vocês não é assim que funciona. Deus é quem dá a vida, dá a respiração e dá tudo mais. Então aqui a gente tem que entender o processo da idolatria. Lá na narrativa do Gênesis, o próprio Deus monta, preste atenção, vamos com calma, não é para você entender errado, entre muitas aspas, um ídolo, ele cria algo de barro, como qualquer um de nós pode fazer, uma estátua. A diferença está no que Paulo diz aqui, ó, é ele que dá a respiração. Então lá no Gênesis a gente vê que Deus sopra o fôlego de vida. E aí o homem passa a existir, a ser. E esse era um grande mistério investigado pelos gregos. E aí Paulo está dizendo que isso não é uma troca, que não dá para a gente fabricar isso. Deus dá isso. E com isso vem todo o resto. Então Paulo está falando de um princípio de criação. Amém? Então a gente precisa entender como é que é esse relacionamento. Ou seja, Deus dá, Deus não troca, Deus entrega, Deus deu vida ao homem. Então, ele está falando, então a gente precisa entender que há uma divindade criadora de toda a vida. E aí ele vai mais além, diz assim, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então aqui Paulo está dizendo que de um só homem Deus fez, que esse Deus que fez de um só. Então para onde ele aponta? Ele aponta para esse Deus de toda a humanidade, porque ele fala, temos a mesma origem em Deus, que dá a respiração, que dá a vida, e temos também a mesma origem humana, quando ele fala de um só homem. Então aqui ele está, de uma maneira muito inspirada pelo Espírito Santo, unindo toda a humanidade. Aonde? Num Deus criador e numa origem em comum. Então com isso ele desafia a noção de gregos, de nacionalidades diferentes, e com isso ele também não diferencia mais a família semita, né, que a gente fala dos judeus, dos hebreus, do povo de Israel, porque é um dos descendentes de Noé, o Sem, que deu origem a essa família. Então ele está dizendo, lá de Adão, antes da queda, antes do dilúvio, Deus criou o homem, e desse homem nasceu a humanidade. Então ele está dizendo que Deus lá atrás já tinha um projeto para a humanidade. E ele apresenta esse Deus para os gregos. Ele fala, olha, nós somos diferentes. Os seres humanos são diferentes. Mas a origem é uma só. Temos a origem num homem. E esse homem tem a origem em Deus. E essa é uma mensagem muito válida para a gente hoje, em tempos de tantas guerras, né? De países. Deus fala que ele criou todo mundo de uma mesma origem. E todos nós viemos de um mesmo Deus. E aí Paulo abre mão dessa exclusividade semita. Não que ele fosse antissemita. Amém, meus irmãos? Entenda. Ele está falando de um conceito de origem, de separação geográfica, para habitarem sobre a face da terra, de uma separação de eras e de tempos, onde há um tempo determinado
para tudo, para cada tipo de comportamento, para a revelação de Deus para a humanidade, para a interação entre esses seres humanos. Então Paulo está apresentando esse Deus que faz, esse Deus que fez. E aí a gente continua. Para buscar em Deus. Então vamos acompanhar. Do 23 para o 24 há uma passagem. Ele fala, eu vou apresentar o Deus conhecido. E ele fala, o Deus conhecido é o Deus que fez. E aí agora, do versículo 26 para o 27, é uma outra sequência. Do Deus que fez, no para que ele fez. Então, o Deus conhecido que fez para um propósito. Então, preste atenção. Para quê? Para buscar em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, esse é mais um trecho lindo, muito interessante. Paulo prossegue apresentando esse Deus, mas agora ele fala o propósito desse Deus, de criar como ele criou, de fazer como ele fez. E aí, o conceito que a gente vai trabalhar nessa parte é de, já que nós somos filhos dele, já que Paulo falou que a origem é uma só, e ele vai dizer, então, nós fomos gerados por ele. Paulo vai dizer, como eu disse, que fomos criados com um propósito. Qual é o propósito? Para buscar em Deus. Isso é muito importante para a gente entender. Esse Deus que fez, que nos criou para buscarmos a Ele. Em que sentido? Não que Ele não se revele a nós, que Ele venha em nosso favor, que Ele intervenha na nossa história, como Ele faz. Isso é um fato. Mas o que está dizendo aqui é que Deus nos criou e nós temos um propósito inato de se relacionar com Ele. Nós temos isso dentro da gente. Então, todas as expressões é o que Paulo chama de tateando. Olha como ele é, que ao mesmo tempo ele demonstra a incapacidade humana de chegar a Deus por si só, mas ao mesmo tempo ele é muito sutil em dizer que há expressões, e que essas expressões não são da busca do ser humano por si mesmo, são o que nós chamamos de religiões. Ele disse para o pessoal, veja que vocês são muito religiosos, mas ele chama essa religiosidade de um tatear, de um buscar, como se fosse você procurar no escuro. Então isso fala do nosso propósito e da nossa incapacidade de achar a Deus por si só. E aí ele fala de outra questão, de que Deus, por conta disso, ele se aproximou da gente, de um Deus perto. Ele fala, ainda, que coisa linda, meus irmãos, ainda que não esteja longe. Ou seja, Deus não está longe, a gente é incapaz de encontrá-lo por si só, mas isso não significa que ele esteja longe. E ele vai mais ainda além, ele fala de cada um de nós. Ou seja, lembre-se que há aí um abismo entre dois universos, o universo helenístico e o universo judeu, de escritura hebraica e de mitologia grega. São duas construções de histórias infantis. Um ouvia falar de Zeus, de Apolo, desde que nasceu, e o outro ouvia falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele diz assim, olha, Deus, o Deus conhecido, não está longe. Ele não diz assim, de cada um de vocês. Ele diz, não está longe de cada um de nós. Então ele apresenta um Deus que se aproxima da humanidade. Que coisa maravilhosa. E aí ele diz mais ainda, ele fala que esse Deus se revelou à humanidade. Quando ele diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ou seja, ele está usando aqui dois trechos de poesia, de cultura grega, que ele conhecia de cor. Um deles, inclusive, faz parte de um hino de louvor a Zeus, um poema grego. E ele está dizendo, Paulo não é que ele está se apropriando, se misturando, como às vezes alguns ainda gostam de falar, ouvindo música do mundo. Não! E ele também não está curtindo poesia grega. Paulo via Deus em tudo. Paulo via, na sua visão de mundo, um Deus que se aproxima de todos os seres humanos. E seres humanos que naturalmente buscam esse Deus, ainda que não saibam como buscá-lo. Paulo não está negando a humanidade e não está negando a divindade. Ele só está dizendo que ainda o ser humano não tinha entendido completamente as maneiras de Deus se revelar. E ele fala que por causa disso Deus se revelou à humanidade. Paulo reconheceu Deus buscando o ser humano nos poetas gregos e os poetas gregos buscando a Deus. Ou seja, irmãos, preste muita atenção aqui. É Deus que equipa a humanidade para encontrá-lo. Ainda que tateando. Eu não estou dizendo que o grego encontrou Deus em Zeus. Não, ele não encontrou. Não tem como encontrar. Mas ele está dizendo que há uma busca. Que há um movimento de Deus em direção ao ser humano. O ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança. E que há no ser humano uma necessidade desse Deus, de se relacionar com ele. Paulo diz, ele nos fez para isso. Ele nos fez para que a gente o encontrasse, o buscasse, voltasse para casa. Deus é a nossa casa. E aí Deus vai colocando na humanidade, vai despertando na humanidade essa necessidade. É por isso que Paulo consegue citar dois trechos de uma poesia grega e dizer, nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma fala grega, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, os gregos reconheceram aqui um princípio, mas esse princípio era só um princípio, não tinha um nome. Não existia um relacionamento com esse nele. E reconheceu aqui, porque dele também somos geração. Reconheceu a nossa origem, como eu já falei. E ele vai além. Ele dá uma conclusão para isso. Portanto, visto que somos geração de Deus, já que nós somos seus filhos, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, irmãos, não há um mal intrínseco no que o homem produz. Não há um mal intrínseco na cultura. Há um mal quando nós falamos que aquilo ali é divino, que aquilo é Deus. E Paulo está dizendo, olha, não é assim. Deus é o Pai da humanidade. Nós somos parecidos com Ele. Deus nos dá habilidades para reconhecê-lo, não para reinventá-lo. Então a questão é que o homem, como Paulo diz muito bem, estava usando a sua arte, guarde essa palavra, arte, e a sua imaginação para produzir Deus, para produzir aquilo que ele não conseguiria produzir, porque ele foi produzido. A arte e a imaginação são características de Deus que estão na gente. A arte e a imaginação não são capacidades para produzir Deus. São habilidades que nós temos para se aproximar dele, que já existe. Não dá para a gente, o que ele está falando, a gente não deve pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, quando trabalhados pela nossa arte, pela nossa imaginação. Há uma crítica de um campo da filosofia que diz que toda essa questão, esse negócio de religião, as igrejas, todas as religiões fazem parte da necessidade do homem de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Pois bem, essa crítica em parte ela tem razão, porque isso trata-se da idolatria. O homem tem arte, o homem tem imaginação, o homem tem habilidade. Mas essa arte, essa imaginação deve ser reconhecida em nós como características daquele que nos criou. E não devem nunca ser usadas
para criar algo que substitua o nosso Criador, que se torne para a gente aquilo que nos dá sentido. Nós temos sentido porque aquele que nos criou nos deu essas habilidades, porque isso são características dele, são características do Deus que fez e do Deus que faz. Então Paulo está dizendo, nunca, jamais devemos pensar que podemos produzir a divindade. Nós não podemos produzir a divindade. Amém, meus amados irmãos? Não podemos. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus nos dá habilidades. Ele é o Pai da humanidade, Ele nos gerou para a gente reconhecê-lo. Mas, poxa, isso é belo. Deus fez isso. O belo não é Deus. Mas Deus produz a beleza, Deus produz algo bom. Amém? Então toda a beleza deve nos remeter a Deus e não se tornar um Deus para a gente. Nosso modelo de sociedade, de qualquer tipo de coisa, não pode se tornar o nosso Deus. Então, já que nós somos filhos dele, nós devemos reconhecê-lo. E aí, Paulo conclui esse discurso, onde existe um Deus que é conhecido, um Deus que criou, um Deus que nos dotou de capacidade para reconhecer a aproximação dele. E Paulo vai arrematar dizendo, esse Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus fala que há um Deus conhecido, que há um Deus criador, que há um Deus que se revela ao homem para se relacionar com ele, esse é o propósito de Deus em tudo, e agora ele fala que há um Deus misericordioso. Guarde muito essa palavra. Todos esses 2 versículos falam da misericórdia de Deus. É um Deus que não leva em conta algo ruim. É um Deus que ordena a todas as pessoas, em todos os lugares. É um Deus que estabeleceu um dia em que julgará o mundo. Ou seja, ele não está julgando, ele já estabeleceu um dia quando esse mundo vai ser julgado. Ele poderia julgar imediatamente, mas o fato dele estabelecer um dia lá para frente significa uma coisa, significa misericórdia. Deus não julgou o mundo naquele momento. Ele poderia fazer isso em Noé, ele poderia fazer isso em qualquer tempo, mas o que Paulo está dizendo é que ele entendeu que a misericórdia de Deus se revela porque Deus estabeleceu um dia em que julgará no futuro com a justiça dele. E mais ainda, que por meio que essa justiça foi executada por meio de um homem que ele escolheu. Nós sabemos de quem Paulo está falando, de Jesus, o Messias Jesus, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você está entendendo? Deus exerceu misericórdia, não levando o tempo da ignorância, estendendo arrependimento a todas as pessoas, estabelecendo um dia no futuro onde ele vai julgar, dando tempo para a humanidade, escolhendo um homem para ficar mais fácil para a gente entender, e ressuscitando esse homem. Ou seja, preste atenção, ele está dizendo que o Deus que criou também recriou. O Deus que soprou o fôlego de vida no barro, quando não existia nenhum ser humano, agora ele soprou de novo o fôlego de vida em Jesus, o Messias, criando uma nova humanidade, tirando essa humanidade da morte. Então, o Deus que Paulo apresenta é um Deus misericordioso, um Deus que não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, tudo isso pelo qual a gente, às vezes, muitas vezes está brigando, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, ele esquecendo aquele tempo da ignorância, ele fala assim, mas agora, o que significa mais agora? Que há um novo tempo, que se inicia um novo tempo. Que tempo é esse, meus irmãos? Um tempo de recomeço, uma nova chance para a humanidade. O que Paulo está dizendo para os gregos é, Deus cria, Deus busca para se relacionar, ainda que ele conheça as nossas limitações, e agora ele não leva em conta as nossas tentativas mal-sucedidas e dá uma nova chance para todo mundo. É isso que Paulo está dizendo. Um novo tempo tem início,
E como é que esse novo tempo inicia? Se inicia na cruz, porque ele fala, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu me adiantei. Estou empolgado aqui, você deve ter percebido. O que ele está dizendo é que esse novo tempo tem início. E quando esse novo tempo se inicia, quando Deus dá uma nova chance para a humanidade, eu preciso parar aqui antes de ir para a cruz, ele chama todas as pessoas em todos os lugares. É o que está lá no texto. Observa aí na sua Bíblia. Versículo... Vamos lá. Versículo 30 ainda. Mas agora ele ordena, e essa misericórdia de Deus, ela impõe uma realidade, não pela culpa, pela misericórdia de Deus. A todas as pessoas em todos os lugares, Deus estende o seu conhecimento. Quando ele diz ele ordena, ele está dizendo agora ele se revela, e aí ele impõe a toda a humanidade o conhecimento dele. E com esse conhecimento, a responsabilidade de uma decisão. Que decisão é essa? É o que ele chama de arrependimento, né? A palavra do grego é metanoia. E por que eu botei a palavra metanoia aqui? Já que eu não sou nenhum professor, nenhum especialista em grego, é para tirar a gente um pouco do lugar comum dessa palavra arrependimento. Porque a gente tem a tendência de achar que arrependimento, me arrependi dos meus pecados, me arrependi. Essa palavra foi banalizada, barateada no nosso vocabulário. E a gente acha que arrependimento é mudar de religião. Irmãos, nós já vimos o abismo que tinha entre judeus e gregos. Nós já vimos um Deus que cria, um Deus que redime. Vocês acham mesmo que Paulo tinha ilusão? Paulo estava dizendo assim, olha, vocês precisam mudar de religião. Quando ele começa um discurso dizendo, eu vejo que vocês em tudo são muito religiosos. Então, vocês acham mesmo que Paulo, quando diz assim, Deus ordena a todos os seres humanos, em todos os lugares, todas as pessoas, em todos os lugares, está aberto a todo mundo, que se arrependam, a metanoia. Vocês acham que ele está falando que eles mudem de religião? Você, em sã consciência, acha que Paulo estava dizendo assim, todos em todos os lugares têm que se tornar judeus? Ainda que não se entendesse o judaísmo como uma religião, isso é coisa muito mais recente. Ou você está dizendo, acho que ele estava dizendo que todos e todos os lugares têm que se tornar cristãos, não existia nenhuma religião cristã. Será que arrependimento, metanoia, o conhecimento desse Deus que cria, que é misericordioso, traz para nós simplesmente uma mudança de religião? Você acredita nisso mesmo? Com toda a sinceridade do meu coração bíblica, com a minha fé e a minha imaginação bíblica, eu não acredito que Paulo está propondo para eles uma mudança de religião apenas. Está claro pelo discurso de Paulo que ele não está dizendo que eles podem continuar adorando Zeus, Apolo, que está tudo legal. Não é isso que ele está dizendo. Óbvio que não é isso que ele está dizendo. Mas também ele não está chamando eles assim, olha, mudem para a minha religião. O que ele está propondo é algo muito maior e mais profundo. O que ele está propondo é que existe um Deus criador, misericordioso, que quer se relacionar com o homem. E isso muda tudo. Aquele abismo agora, Paulo está entrando no pensamento grego, está dizendo, olha, vocês têm que mudar a cabeça de vocês. Porque quando vocês mudarem a cabeça de vocês, quando vocês entenderem que não é assim que se relaciona com a divindade, fragmentando a divindade, atribuindo à divindade habilidades humanas, mas vendo que há nos seres humanos características divinas geradas por esse Deus, é assim que a gente vive com Deus. Então isso pega eles e vira do avesso. Isso não anula o conhecimento deles. Ele está dizendo, vocês até que chegaram até aqui de uma maneira, mas o que eu estou oferecendo para vocês é o original. Isso é metanoia. Isso é mudança total de vida. É isso que ele diz quando ele fala que Deus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. O Deus que faz, que se aproxima, que não leva em conta o tempo da ignorância e que estende essa misericórdia a toda a humanidade, fala assim, agora vocês precisam mudar.
entender o relacionamento comigo diferente. Por quê? Ele vai explicar no 31, agora sim eu posso falar. Porque agora ele estabeleceu. Porque agora ele se revelou completamente na pessoa de Jesus na cruz. Tá certo, irmãos? E é o que ele vai falar. O mesmo Deus que fez estabeleceu um dia. E aí, o texto, né, nosso fala assim, estabeleceu um dia, acompanhe comigo, primeiro tópico, em que julgará. E a gente fala isso com muita pressa, mas... E ele diz, para isso ele escolheu um homem, por meio do qual ele escolheu um homem e legitimou esse homem ressuscitando. Então, mas a gente tem que entender a ordem cronológica aqui. Então Deus estabeleceu um dia, então já está estabelecido, em que ele julgará. Mas no meio do caminho entre estabelecer e julgar, a gente tem que restabelecer essa ordem cronológica aqui. Deus escolheu um homem. Veja, ele escolheu um homem. E isso, mais uma vez, mexe com a mentalidade do grego. Então, quando ele fala escolher um homem, ele está simplesmente transliterando um conceito hebreu para o grego. O que significa escolher um homem em hebraico? Messias. Ele ungiu um homem. Em hebraico ele falaria isso. Mas quando ele está trabalhando aqui no grego, ele não usa nem a palavra Christos aqui. Então, ele escolheu. Era isso que se fazia no Antigo Testamento, quando se ungia alguém, um rei, um sacerdote. Mostrava-se para todo mundo que aquele homem estava sendo legitimado por Deus para uma missão. E aqui ele está dizendo isso, ele está apresentando Cristo sem usar a palavra Cristo. Ele está apresentando o ungido, o Messias, sem usar a palavra Messias. Ele está dizendo Deus escolheu um homem. Então Deus estabelece um dia e Deus escolhe um homem, um ser humano. Deus deposita nesse ser humano, que nós sabemos quem é, Jesus. Como é que ele se identifica? O qual ele ressuscitou dos mortos. Que ele tirou dos mortos, que ele deu a vida novamente, como eu já disse, que ele soprou o fôlego da nova criação, fazendo dele uma divindade. Nesse sentido, né? Para o grego entender. Não que Jesus não fosse Deus já, tá, gente? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que ali ele recriou uma humanidade. E é por meio desse homem que no futuro ele julgará o mundo. Então aqui ele fecha o seu discurso, ele chega em Jesus e na cabeça do grego, o grego entendeu tudo que Paulo falou. Paulo, ele estabeleceu um dia, porque ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele estabeleceu um dia. E ele estabeleceu esse dia onde ele vai julgar. Por meio de quem? Por meio de um homem que ele ungiu, que ele capacitou, e essa unção, essa capacitação aconteceu de diversas formas, mas principalmente na cruz. E aí é um conceito louco, humilhando esse homem, deixando que ele fosse humilhado e mais dando a ele uma honra maior do que aquela humilhação, ressuscitando esse homem. E é através de Jesus, desse escolhido de Deus, onde ele soprou um novo fôlego de vida, que ele vai julgar o mundo. E assim ele fecha. Que coisa, né, irmãos? Então é uma justiça no crucificado. Então o Deus que cria é o Deus que se aproxima e é o Deus que é misericordioso até mesmo na sua justiça. É esse Deus que Paulo apresenta, esse discurso. Então, a gente vai terminar com a reação. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram, ou seja, experimentaram a metanoia, se arrependeram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, um membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém, irmãos? O texto não diz que ficou como se formou, não tem nenhuma carta de Paulo à igreja em Atenas, mas essas foram as reações. Uns zombaram, outros se cansaram, falaram assim, outro dia a gente continua, considerando Paulo inofensivo ou irrelevante, e alguns creram. Amém? O que isso nos ensina? Nos ensina sobre fidelidade e resultados. Então a gente tem uma cabeça muito, e isso vem dos gregos, é uma das nossas heranças, muito dialética, né? Uma cabeça muito separada. Então a gente pensa em fidelidade e resultados. E a gente pensa que a gente tem que escolher entre um ou outro. Mas vamos conversar aqui.
por essas reações. Onde estava o foco de Paulo? Porque eu acho que aqui está a aplicação para a gente, de tudo que a gente aprendeu. Todo o discurso é uma aula, todo o discurso de Paulo tem uma profundidade. Eu confesso que eu estou muito aquém, muito longe de conseguir expressar a maravilha dessa concisão aí que Lucas transmitiu no livro de Atos, do discurso de Paulo, da teologia profunda disso, mas essas reações servem para a nossa aplicação hoje. Onde será que estava o foco de Paulo? Na fidelidade ou no resultado? Aí, assim, a gente, meio crentão, fala, não, estava na fidelidade. Sim, eu concordo, mas Paulo também não queria alcançar um resultado, ele não queria. E aí a gente tem que mudar um pouco a mentalidade sobre o que é resultado. Não estamos falando de números. Paulo queria apresentar o Deus conhecido. Então ele conseguiu ser fiel e ele conseguiu o resultado que ele queria, ele apresentou. Então, onde está aí o que tem que mudar na nossa cabeça? A relação entre fidelidade e resultados. A fidelidade, meus irmãos, presta atenção aqui. A fidelidade não traz resultados. Guarda isso na sua cabeça. Se você esquecer tudo hoje aqui, já estamos aí em 46 minutos. Não se esqueça disso. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao Deus conhecido e revelado no Jesus crucificado e ressurreto. Essa fidelidade, ela nos prepara para os resultados, nos prepara para o sucesso e para o insucesso aos nossos olhos. Ela nos prepara a lidar com todo tipo de ser humano. Está preparado para o que for acontecer. A gente precisa estar preparado para isso. Quando eu disse lá no início, você quer estar preparado para esse desafio, para esse debate num espaço público, para expor aquilo que você conhece do Evangelho, do Reino, do Messias? Então você tem que estar preparado para ser fiel e preparado para os resultados. Então, o que é estar preparado para os resultados? É saber começar uma conversa e saber terminar uma conversa. Diz o texto, que é muito interessante. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Acabou. Então a gente precisa saber começar uma conversa como Paulo começou e saber terminar. A gente precisa saber quando e como entrar numa conversa e quando e como sair de uma conversa. Essa é uma habilidade que a gente precisa ter. Infelizmente eu sei que há uma tentação humana de entrar numa polêmica e não sair nunca mais dela. Eu sei que é uma tentação da nossa carne em expor algo e debater algo e defender algo. Isso aí é uma parte de toda a questão. Mas quando a gente quer ser fiel ao Deus que a gente serve, ao Deus que a gente conhece, a gente precisa saber começar e terminar. A gente precisa saber entrar e sair. A gente precisa saber como fazer isso. Então, o que vai ditar essa sensibilidade não são os resultados, porque um vai crer, o outro não vai crer. Um vai zombar, o outro vai levar a sério. Um vai ficar no meio do caminho, vai dizer assim, olha, semana que vem eu te escuto, e não vai te ouvir nunca mais. O seu coração não pode estar nisso. Você não pode dormir mal por causa disso. O que tem que dominar a nossa mente é a fidelidade ao Deus que cria, que se aproxima e que é misericordioso para toda a humanidade. Mas nós só vamos conseguir ser essa pessoa responsiva a esse desafio quando a gente entender esse princípio desse slide aí. Que a fidelidade não traz os resultados, a fidelidade prepara a gente para os resultados. E isso capacita a gente a entrar num debate, a entrar no espaço de atuação, mas também capacita a gente a sair, capacita a gente uma maneira de entrar e de sair. Você vê aqui Paulo dando uma mensagem muito dura contra a idolatria, de maneira que ele conseguiu sair, não foi acusado e foi condenado ali. Não, ele conseguiu sair. Saiu zombado por uns, desacreditado por outros, mas alguns creram. Então isso é cumprir a missão de Deus. Ser fiel para estar preparado para os resultados. Amém, irmãos? Fidelidade. E aí eu termino com um versículo que eu não consegui lembrar semana passada, cabe bem para esse momento, para a gente encerrar, que mostra que nós somos representantes de Jesus, que fala sobre essa fidelidade, que é
a aplicação básica do nosso ensino de hoje. Está lá em Colossenses 3,17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Então, esse é um versículo que me chamou muita atenção nesse período de pandemia. Tem uma versão em inglês que fala assim, olha, tudo que você falar ou fizer, traduzindo, né, aí mais ou menos para o português, faça como um representante de Jesus. Porque aqui, em nome do Senhor Jesus, o termo era muito usado no grego para um representante legal, era um termo jurídico, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões. Então é como se hoje eu estava dirigindo e eu pedi para a Priscila mandar umas mensagens pelo meu WhatsApp. Ou seja, ali ela estava falando em meu nome, né? Tudo que ela escrevia era o Diogo que estava falando. Era ela, mas era eu. Tá entendendo? Então tudo que a gente for falar ou tudo que a gente for fazer, a gente tem que lembrar, a gente tem que agir lembrando que nós não estamos sozinhos. Que o objetivo disso é gerar gratidão a Deus, como está no texto aí de Colossenses. É gerar essa relação com a graça de Deus Pai, por meio do Senhor Jesus. Então, quando a gente for falar, por que eu disse que eu lembrei isso da pandemia? Às vezes a gente tem vontade de falar um negócio, às vezes a gente tem vontade de fazer o negócio. A gente fala, peraí, mas eu sou um representante de Jesus. Eu falo em nome dele. Eu ajo em nome dele. E aí, às vezes, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Falar coisas que você não queria falar. Às vezes, você vai ter que deixar coisas que você gostaria de falar. Vai ter que deixar de fazer coisas. Sempre por quê? Porque você está nesse lugar de evangelista, de representante de Jesus. Você não pode falar o que você quer. Fazer só o que você quer. E existe um termo no grego que está dentro desse versículo, que nesse fazer é um fazer da mesma palavra que dá origem à poesia. É um fazer criativo, que não está ligado a um fazer mecânico. Então, minha palavra para você, olha esse discurso de Paulo, ele ali foi criativo, ele fez arte ali. Ele fez uma coisa linda. Por quê? Porque ele estava falando e fazendo. É o livro de Atos, com essa consciência aqui que ele expressa lá para os Colossenses. Então vamos viver a vida, meus irmãos, exercendo essa arte criativa. Eu e você temos desafios diferentes. Eu sou um pastor. Eu tenho essa tarefa, essa vocação de pregar, de traduzir o evangelho para um contexto, para um número de pessoas. Mas você tem N tarefas na escola do seu filho, nos seus relacionamentos. Então não faça por uma raiva cega. Não faça por temperamento. Não vamos fugir do Areópago. Não vamos fugir da nossa responsabilidade perante as pessoas, a nossa sociedade. Não vamos fugir. Mas vamos fazer isso tudo de uma maneira como essa que Paulo fez aqui no Areópago, linda, perante os atenienses. Consciente de que seja falando e seja fazendo, seja palavra e seja ação, tudo que a gente faz, a gente tem que agir como representante de Jesus. Fidelidade. Fidelidade para criar. Fidelidade para saber agir e transmitir o conhecimento desse Deus revelado na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para viver esse tempo. Acompanhe aí o restante das exposições, continua com a gente, amém? Se te abençoou, compartilha com alguém. Convido você para orar agora. Vamos orar comigo? Senhor, obrigado por essa palavra, que ela nos alcance, que ela, pelo Teu Espírito Santo, produza em nós essa consciência do Evangelho, de representantes do Senhor Jesus, e que ela nos permita conhecer e tornar conhecido esse Deus criador e misericordioso, que um dia vai julgar o mundo, sim, e que impõe a nós uma metanoia, uma mudança de mente e de vida, para entender que nós podemos nos relacionar contigo, Senhor, através do Teu Filho, que nós somos gerados por Ti, que a gente possa estar nesse lugar
preparados, fiéis, para que o nosso coração esteja em Ti. É assim que eu oro pela igreja de hoje, do século XXI, pela Igreja Batista Monte Terezinha, onde sirvo e pastoreio, pela Igreja do Brasil, no ano de 2020, um ano com extremas tribulações e dificuldades, que a gente sabe se colocar assim como Paulo naquele Areópago. Prontos ainda para mais desafios que virão, como Paulo ainda seria muito desafiado em Corinto, a próxima cidade. Que o Senhor nos ajude a vencer cada etapa, sendo fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi um prazer estar com vocês, é um privilégio poder compartilhar a palavra contigo. É muito bom saber que a gente pode fazer isso assim, dessa forma. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Em nome de Jesus. Representando Jesus. Amém? Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora.